Mudanças. Mudanças. Evoluir, progredir, melhorar. Quem deseja? Todos. Por que não? No entanto, o que poucos sabem é que só se conseguem mudanças efetivas quem realiza uma reprogramação mental, pois são nas nossas fragilidades que moram as nossas maiores forças. Sim, é isso mesmo. E é preciso emergir fundo em nosso interior e alterar o modo como conversamos e lidamos com nós mesmos, para só então conseguirmos de fato a verdadeira mudança. Para mim, caro leitor, essa descoberta foi o início de tudo. E nesse livro eu conto para vocês os meus estudos de programação neurolinguística, PNL, e sobre os insights vindos de horas e horas de meditação e um grande reencontro com a minha espiritualidade. A minha história com a PNL começou de forma teórica, através de livros, cursos e pesquisas. Eu confesso que no início eu vivi um paradoxo. Ora, eu achava tão ilógico que tinha dificuldade em organizar as minhas ideias. E ora, eu sentia dentro de mim a certeza de que aquilo era muito real e que eu não conseguiria ficar só na teoria. Eu precisava comprovar. Eu precisava confirmar materialmente tudo que eu estava estudando. Os conteúdos sempre pareciam muito teóricos e distantes. Mas como? Como eu iria conseguir? E em quem eu iria testar? O fato é que eu precisava de alguém para colocar em prática todas aquelas teorias. E foi assim, entre várias reflexões e tantos nomes e possibilidades que passaram pela minha cabeça, que eu escolhi a cobaia perfeita. A única pessoa que eu teria coragem de propor fazer esse experimento. E que eu conseguiria a ela uma intensidade que eu precisava. Eu mesma. Assim, ao final desse experimento, pude comprovar que o que antes era uma dúvida, hoje é uma das minhas únicas certezas. Por isso, nesse livro, o meu convite é para que você também se coloque em teste e possa, ao final, compartilhar comigo essa convicção. Acredite, todo mundo pode mudar, não há exceções. E com o mesmo peso também afirmo que todos podem ser felizes, com exceção de ninguém. Da noite para o dia, como se fosse um chip que colocasse na cabeça, depende. É preciso entrega. Entrega e mais um pouquinho de entrega. Na língua inglesa tem uma palavra que eu gosto muito para expressar essa entrega. Sinto como se ela encaixasse perfeitamente para descrever a ação incansável que menciono acima. Essa palavra é surrender. Surrender significa muito mais que entrega. Significa rendição. Ao mesmo tempo em que traz a ideia de resgate. Apenas quando conseguimos alcançar esse nível de entrega surrender, é que fazemos com que esse tempo se torne um tempo só nosso. Por isso essa mudança depende, porque ela pode acontecer em segundos, dias, semanas, ou até mesmo demorar anos ou vidas. O depende no qual eu me referia era sobre essa entrega, ou melhor, qual é seu surrender? Entenda, muitas pessoas vivem de maneira específica. É como se de alguma forma elas estivessem ali, apenas sobrevivendo. Com muita alma, ok, mas apenas sendo levadas, como se não estivessem realmente programado nada além do seu piloto automático. E aí ficassem vivendo aquela vida, naquele modo, sabe? Sem recursos, apenas com a identidade que o meio impôs a elas. Quantas vezes nós já fomos programados numa situação ou outra e ficamos alimentando uma certa apatia? O modo como pensamos, como sentimos, como lidamos com os desafios e acontecimentos, a maneira como nos comportamos fica meio homogêneo, meio insosso, e não muito improvável, até mesmo nossa imagem física se transforma. Vamos apenas aceitando, como se fosse uma verdade absoluta. É isso e pronto. Eu sou isso e fim. Eu, por exemplo, vim ao mundo para servir, ajudar e contribuir. E eu realmente enxergo meu propósito nisso. E uma pessoa com essas características, vivendo de acordo com o meio, sem questionar, sem relutar, sem buscar, vira o quê? Certamente alguém apagada e coadjuvante da própria vida.
Claro, no fundo, todas as pessoas possuem vontades. Mas até mesmo uma pessoa com desejos, quando se encontra adaptada ao meio, deixa o seu eu de lado e passa a agradar, a cumprir demandas. Se torna aquela pessoa que espera ansiosamente pela chegada de uma sexta-feira, pela hora do almoço, pela hora de dormir, simplesmente porque perde o feeling do que é viver e passa apenas a sobreviver. Qualquer pessoa que fosse descrever a Renata Flores de anos atrás iria falar: quem é a Renata mesmo? Renata Flores? Ah, aquela que passa despercebida, boazinha, desanimada, sei lá, desvalorizada. Hoje as pessoas que não me conheceram antes dessa época da mudança podem facilmente ler essas palavras e se espantar. Algumas delas até falam comigo perplexas. Renatinha, mas quem falou com você dessa forma? Quem fez isso com você? Vamos lá, vamos resolver tudo isso. Você precisa falar com essa pessoa que não se deve tratar ninguém assim. O que essas pessoas não percebem, apesar de serem fofas, é que quando estamos nessa posição, somos nós mesmos que nos colocamos nela. É a tal da autorresponsabilidade. De um modo geral, a vida é sobre atrair aquilo que você transmite, ou seja, sempre a gente volta para a gente, aquilo que a gente emana. Colhemos o que plantamos. Isso pode ser difícil de entender e até muito mesmo de aceitar, pois aprendemos a nos fazer de vítimas a vida inteira. Queremos sempre achar os culpados de um motivo, nos esquivando de nós mesmos. Eu sei, eu sei. Eu também duvidei. Como eu posso ser a única responsável por tudo que acontece na minha vida se eu sou a maior prejudicada com tudo isso? Você acha que eu queria ter me machucado e me prejudicado nessa ou naquela vez? Olhar para o espelho antes era uma situação de necessidade para escolher uma roupa, pentear o cabelo e escovar os dentes. Você já olhou no espelho apenas para se admirar, para conversar com você e se encarar no fundo dos seus olhos? Tirar uma foto para mim era um motivo de vários momentos de tristeza. E na sua maioria essas fotos eram sempre apagadas. Nada estava bom. A cada foto vinha um caminhão de defeito. Era um lamento sem fim. Ah, como eu sou feia. Nossa, apaga isso. Ah, eu estou muito gorda. Sim, é verdade, eu estava alguns bons quilos acima do meu peso. Mas se eu paro para analisar, eu comia super mal? Não. Eu era sedentária? Não me exercitava? Exercitava sim, com uma boa frequência, inclusive. Então, o que não estava encaixando? Tinha algo errado comigo? Sim, havia. Mas eu fui descobrir isso anos mais tarde. E eu afirmo com toda certeza: se a sua mente não está programada para isso, você pode treinar e fazer a dieta que for. Você sempre vai voltar para os seus bons quilos e mais, para aqueles momentos de tristeza. Na época desses quilinhos a mais, eu estava casada. Muitíssimo bem casada, na verdade. Mas eu era frágil e me sentia frágil. Eu era coadjuvante e muito obediente. Até quando obedecer era pesado para mim. Eu me encontrava ainda numa posição nada sistêmica, de dar sem receber. Eu estava vivendo uma vida que não tinha nada a ver comigo. Todos os dias eu me anulava para poder agradar. Eu dizia vários nãos para mim com a facilidade de sempre poder dizer sim para outras pessoas. De uma forma clara, os programas não eram o que eu gostava. Os amigos que nos cercavam não eram os meus. Na verdade, sendo bem franca, nem as roupas que eu usava pareciam comigo. Como você se sente? Como você se comporta? É da forma que você gostaria? É compatível com a sua identidade? E afinal, qual é a sua identidade? O que te move? Se você não tem clareza dessas respostas, é muito provável que o seu piloto automático também esteja acionado por aí. Repare, há pessoas que o piloto automático está tão engajado no controle que a pessoa vira uma espécie de zumbi na própria vida. Perder o controle da nossa própria caminhada é esquecer completamente a capacidade de nos transformar que está dentro de nós. E o tamanho dessa capacidade é inexplicável.
grande parte da minha vida, eu passei buscando respostas em tantos lugares, em tantas coisas e pessoas, para hoje conseguir compreender que não há felicidade plena se não nos conectarmos com o nosso tão íntimo desconhecido, nós mesmos. Só nesse lugar existe uma potência transformadora e realmente realizadora. Aprendendo sobre si, você descobre o significado da verdade. Você descobre a sua própria luz e a sua felicidade. E algo mágico sobre esse processo é que, ao despertar o melhor em você, você também desperta o melhor das pessoas. Pois aprende a ter empatia, que é a capacidade de compreender emocionalmente o outro, mesmo que vocês pensem de forma muito diferentes. E com isso, a convivência se torna algo muito mais leve. Hoje, eu vou te contar sobre como encontrar o caminho para identificar a si mesmo. Se houver surrender, vai ser o seu momento de se conhecer tão profundamente que você vai conseguir falar coisas que não sentia capaz de expressar. Enxergar outras tantas que não enxergaria no piloto automático. E assim ser capaz de mudar a sua trajetória. Está preparado? Perceba a diferença entre um melhor amigo, daqueles muito, muito íntimos, e um simples desconhecido. Não é muito mais agradável passar o tempo com o seu melhor amigo? Ou passar horas e horas com essa pessoa mais próxima não te traz uma felicidade infinitamente maior e mais duradoura do que passar o seu tempo com um desconhecido, um pouco conhecido? O quão constrangedor pode ser míseros 5 minutos com um estranho, simplesmente porque você não tem afinidade. Mas agora perceba como uma hora inteirinha ou até mesmo uma tarde inteira com o seu melhor amigo provavelmente passará de forma mais leve e prazerosa. Com um amigo íntimo, você pode falar sobre tudo, ou até mesmo ficar em silêncio sem se sentir constrangido. Você pode olhar no olho, rir, você pode abrir e admitir as suas fraquezas, sem medo de ser vulnerável. O processo de se conhecer é exatamente igual. Você perde as barreiras de fuga. Uma pessoa que não se conhece está sempre inquieta, precisando de coisas externas para se ocupar. Precisa de diálogos internos intermináveis, pois apesar de não admitir, ou admitir sem querer enxergar, o silêncio para ela é constrangedor. Uma pessoa que não se conhece não tem propriedade de dar bons conselhos nem a si mesma e opta por inúmeras decisões erradas. Mil maravilhas então, né? Não é bem assim. O processo de se conhecer, de se reinventar é doloroso, pois atinge um íntimo, mas é a jornada mais linda que podemos ter. Para que fique claro, se reinventar não é se transformar em uma outra pessoa, mas se reconectar consigo mesmo. É um processo de habitação do seu próprio ser. Se reinventar é uma jornada de descobrirmos o valor rapidamente, pois o próprio caminho se torna tudo. Apenas o fato de termos alcançado metas, de ter resultado, é algo extremamente fugaz, é superficial e é passageiro. O real valor vem da pessoa que nos tornamos enquanto buscamos determinado objetivo. Essa é a lição da história. Eu entendo que aprender a gostar do processo é uma grande mudança de mindset, porém ela se faz necessária. Na verdade, é preciso mais do que isso. É fundamental romper o julgamento. É preciso desligar-se do filtro social e limitante que nos cerca, para nos ligarmos à curiosidade, nos propondo experimentar, ou seja, acionando o botão de start do reinvente-se. Quais são as suas fraquezas? O que você gostaria de mudar? O que está te colocando num estado interno de sofrimento? Pessoalmente, eu amo conhecer pessoas novas e sempre escuto quão comunicativa, poderosa, segura, decidida e forte eu sou. Mal sabem elas que há um ano, quando eu decidi me reinventar, eu peguei um papel e comecei a escrever sobre minhas fraquezas. Escrevi como eu era tímida, apagada, insegura, confusa. Como eu parecia fraca e me sentia fraca. Como eu era apenas coadjuvante da minha vida.
Chega a soar engraçado, mas hoje em dia, essa pessoa não se parece em nada comigo, pois eu dediquei a me descobrir, me reconectei comigo mesma e atualmente eu vivo a minha essência, cumprindo o meu propósito. Resumindo, você decide quem irá ser ou se tornar. Todas as escolhas te levam a uma consequência, até mesmo quando você não fizer exatamente uma escolha. Você passará a vida como um balão a flutuar, sendo levado para onde a corrente soprar mais forte. Reinventar não é ser outra pessoa, e sim encontrar a sua melhor versão dentro de si mesmo. Feche os olhos por um instante. Expire profundamente até esvaziar. E quando inspirar novamente, preencha-se de curiosidade e aperte o seu start. A programação neurolinguística, também chamada de PNL, foi criada por Richard Bandler e John Grinder, enquanto observavam pessoas tidas como excelentes no que faziam. Os autores perceberam que essas pessoas possuíam algumas competências e crenças que, através da análise do que as pessoas de altas performances acreditaram, eles criaram o que hoje é chamado de pressuposições. Um dos conceitos em que a PNL foi fundamentada. É bastante interessante tornarmos conhecimento dessas pressuposições, e fazemos isso ao longo desse livro de forma prática. São pressuposições da PNL. 1. O mapa não é o território. 2. Cada um faz o melhor que pode com o recurso que tem. 3. Todo comportamento tem uma intenção positiva. 4. Não existem erros, apenas resultados. 5. Mente e corpo formam um sistema único. 6. Se você continuar a fazer as coisas exatamente igual, continuará a obter os mesmos resultados. 7. O resultado da comunicação é a reação que você obtém. 8. A nossa energia flui para onde colocamos a nossa atenção. 9. Se uma pessoa é capaz de fazer determinada coisa, é possível modelá-la. 10. Possuímos todos os recursos que necessitamos para agir efetivamente.